E para fechar, só recordar, né, porque de vez em quando aparecem essas questões tratando de modos de organização de texto e tipologia textual, né? Então, só para a gente recordar os modos de organização textual. Narrativo relata acontecimentos. Ocorre uma evolução cronológica, uma relação de antes e depois. Por isso é que a gente observa a presença de verbos de ação, certo? Uma relação de antes e depois, ou seja, a pessoa vai narrando, contando uma história, certo? Então, esses verbos que indicam ações, né, mostrando exatamente esses relatos do anterior, posterior, isso é que caracteriza essa evolução, certo? Anterioridade, posterioridade dos fatos. Narração. Descritivo caracteriza, qualifica cenas, personagens, fatos, etc. Os fatos ocorrem ao mesmo tempo. Então, na descrição não há essa relação de antes e depois. É entendido? Na descrição, no texto descritivo, a finalidade é se ater a um personagem, a um objeto e começar a caracterizar, qualificar. Daí a presença de substantivos e adjetivos. Esses verbos já não mostram mais uma relação de antes e depois. Ele congela, certo? Você usa aquela forma verbal, em geral o pretérito imperfeito, para mostrar, né, aquela forma, aquela ação, no caso, né, que ocorria e ficou ali no passado. E não uma relação de antes e depois. Então, elas ocorrem ao mesmo tempo. Prevalece a presença de substantivos e adjetivos, certo? Então, mais uma vez, o verbo, quando aparece, é para mostrar uma simultaneidade, naquele determinado momento, e não uma relação de antes e depois, certo? E o dissertativo, que é bem abrangente, né? Discute, abstrai, discorre, conceitua, não descreve. Há relações de subordinação, causa e efeito, concessão, testemunhos, exemplificações. Então, o dissertativo seria isso, discutir uma ideia, né, discorrer, conceituar. Então, é bem abrangente. Normalmente, o dissertativo ele estaria ligado para completar essa noção, essa teoria do dissertativo, ele estaria ligado aos tipos de texto. Por isso que a gente vê muito em prova o quê? Letra A, dissertativo informativo, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, que eles estão interligados, né? Dissertativo discute, conceitua, abstrai. Então, isso é um conceito, né, bem amplo. Quando ele discute com a finalidade de informar, é um dissertativo informativo. Quando ele discute com a finalidade de mostrar um ponto de vista, é um dissertativo argumentativo. Por isso que o dissertativo está muito ligado a esses tipos de texto. Ok? Então, vamos lá. Informativo. Logicamente, informar, veicular conhecimento que o leitor desconhece. É mais específico do que expositivo. Tem por marca linguística frequente a clareza e a precisão. Procura meios de atrair a atenção do leitor para o que é veiculado. Traz implícita a ideia de que o conteúdo do texto é de interesse dos leitores. Resumindo, sempre um bom exemplo, são as notícias do jornal. A gente pega lá o jornal e olha o que aconteceu, uma tragédia, o que seja, né, um acontecimento, por exemplo, do dia anterior. Então a gente vai lá e há o relato sobre aquilo. Então há uma informação dos detalhes, né, que a gente desconhece. Sabe, ouviu, mas o detalhe a gente desconhece. Então ele vai lá e informa, certo? Informativo. Em geral, essas notícias de jornal sempre um bom exemplo. O normativo, a finalidade é regulamentar, por exemplo, as normas, né? Normatizar. Didático tem como finalidade ensinar, não deixa de informar, né? Informações que o leitor desconhece, porém com a finalidade de ensinar. Sempre um bom exemplo são os livros didáticos, certo? Em que eles conceituam. Fático,
A finalidade é relacionar. Os cartões de Natal, de casamento. Né? Divinatório, também chamado de preditivo, é a mesma coisa. Textos relacionados com previsões. Astrologias, previsões do tempo. Exortativo ou publicitário, que é a mesma coisa. Textos que utilizam o poder do convencimento. Os textos de propaganda, né, de publicidade, né? É o convencimento nesse sentido, para vender, vamos lá, né, um produto, por exemplo. Expressivo, expressa emoções, as confissões, os diários. Expositivo, expõe o que sabe sem opinar. Então, no texto expositivo, por exemplo, às vezes, né, a gente vê isso nos editais, aparecem nos editais. Redação, texto expositivo. No texto expositivo, o que se faz? Ele pega lá um assunto, por exemplo, do direito, e você vai expor o que sabe sobre aquele ponto da matéria do direito. Não vai opinar, certo? Então, expõe o que sabe sem opinar. Você vai discorrer sobre um determinado ponto da matéria, por exemplo, que conhece sobre aquele ponto da matéria sem opinar. Já o opinativo, ou argumentativo, que é a mesma coisa, a colocação da opinião do autor. Surgimento de vocábulos que expressam a opinião do autor sobre o conteúdo do texto. São os modalizadores, né? Apenas, deve, pode. Essas palavras ajudam. Em geral, elas reforçam essa estruturação de um texto argumentativo. Ok? Então, você vê ali claramente a opinião do autor do texto. Que é o que a gente acaba vendo mais, né, nessas provas. Certo? O opinativo ou argumentativo, que é a mesma coisa. Polêmico. Neste texto aparecem 2 pontos de vista sobre um assunto: argumentação, contra-argumentação. O polêmico, em geral, a gente observa essencialmente pelo tema. Objetivamente, pelo tema. Existem temas que eles são polêmicos em si. Né? Você vai discutir a maioridade penal, é um tema polêmico. Você vai falar sobre o aborto, é um tema polêmico. Então, o texto, né, polêmico, quando vem argumentação contra argumentação, em geral, ele já parte de um tema polêmico. E quem escreve, logicamente, vai mostrar a opinião dele, mas, em geral, sempre contrapondo com o outro lado, certo? Para ir contra a esse argumento do outro. Então, normalmente, partem de temas polêmicos e contrapõem a opinião do autor com a de outros, certo? Então, isso é a argumentação, a contra-argumentação, ok? Injuntivo exprime instruções ao leitor com a finalidade de que ele execute ou não determinada tarefa. Um exemplo que eu sempre gosto de dar sobre isso aqui são aquelas dicas de autoajuda, em que aparecem verbos no imperativo, né? Pela manhã, acorde, faça isso, aquilo, outro. Depois, faça isso, aquilo, outro. Quer dizer, há instruções com a finalidade de que ele execute ou não determinada tarefa. Daí a presença de verbos no imperativo. Ok? Então, esses tipos de texto que são os principais, os mais importantes. Tranquilo? Vamos começar agora aqui com os textos, tentando trazer algumas informações, as principais informações dessa parte teórica de que falamos. Ok? Vamos lá. Um texto aí de uma prova do MP, a realidade do trabalho infantil. Então, começa dizendo aqui o seguinte: quero registrar a triste situação por que passam milhões de crianças brasileiras, em sua maioria desassistidas, desnutridas, sem educação básica, caminhando rumo a um futuro incerto e infeliz. Os menores do Brasil, desassistidos em seus lares, ganham as ruas em busca de uma forma de vida, caindo nas malhas da prostituição e da exploração do trabalho infantil, que constitui um grave problema social. Então, vamos a esse trecho, porque essa questão ela é elaborada em cima desse
trecho dessa passagem. Então vamos lá. A prostituição e o trabalho infantil, segundo texto. Olhem esses enunciados, em que basicamente vai trabalhar a recorrência, segundo o texto, de acordo com o texto, quer dizer, está lá no texto, certo? Recorrência. Então, a prostituição e o trabalho infantil, também falando que são as causas da falta de assistência, são saídas, são problemas sociais que o futuro governo pretende combater, são causados pelos amparos, são problemas momentâneos, enfim. A prostituição e o trabalho. Olha aqui, minha gente. Começa dizendo que quero registrar a triste situação porque passam milhões de crianças brasileiras e famílias desassistidas, desnutridas, sem educação básica, caminhando rumo a um futuro incerto e infeliz. Esse primeiro parágrafo também é muito comum, né, nos textos argumentativos. Alguns preferem criar-lhe um pano de fundo, né, para depois atacar o tema, mostrar o argumento central, a tese. Ok? Então, ela faz aí esse registro, enfim. No segundo parágrafo, realmente, ela já apresenta o que vai ser discutido. Os menores do Brasil, desassistidos em seus lares, ganham as ruas em busca de uma forma de vida, caindo nas malhas da prostituição e da exploração do trabalho infantil. Então, minha gente, a pergunta em cima disso, a prostituição e trabalho infantil, segundo o texto. Vamos lá, minha gente. Segundo o texto, você pode concordar, discordar da autora, certo? Segundo o texto, segundo a autora do texto. Os menores do Brasil, desassistidos em seus lares, ganham as ruas em busca de uma forma de vida, caindo nas malhas da prostituição e da exploração do trabalho infantil. Ora, o argumento da autora do texto se baseia em quê? Em relação à prostituição e à exploração do trabalho infantil, para a autora, o argumento que ela usa para a ocorrência da prostituição e da exploração do trabalho é a desassistência em seus lares, concordam? Os menores desassistidos, ou seja, por causa disso, eles vão para as ruas e caem na malha da prostituição e da exploração do trabalho infantil. Ora, vamos lá, olha as palavras. São as causas, são causados, olha só. O que se faz na letra A? São as causas da falta de assistência às crianças em seus lares. A prostituição e o trabalho infantil, minha gente, não são as causas, são a consequência. É ou não é? Olha o que se fala logo na letra A. Estão vendo aquilo que a gente falou lá? Às vezes, a pessoa que elabora, ele aproveita um argumento do autor que se baseia numa relação de causa e efeito, e numa das opções ele vai lá e troca essa relação. Foi o que fez na letra A. São as causas, de novo, a prostituição e o trabalho infantil não são as causas. Então isso aqui está fora. É ou não é? Na verdade, são a consequência. São a consequência de quê? Da desassistência. Ou seja, mais uma vez, por causa disso, elas caem nas malhas da prostituição e da exploração do trabalho infantil. Então, a prostituição e o trabalho infantil, segundo o texto, são causados pelo desamparo doméstico. Ou seja, o desamparo doméstico é que causa isso aí. Letra D de dado. Então, essa é uma questão que eu acho sempre interessante trazer, mostrar ao aluno, né? Porque, às vezes, uma questão bem elaborada, ele parte de uma relação de causa e efeito no texto, e numa das opções ele vai lá e troca essa relação. Então, tem que estar atento a isso. Na B, quando ele diz que são saídas encontradas, prostituição e trabalho infantil, segundo o texto, não são saídas encontradas pelas crianças para a necessidade de ganhar a vida. Ela diz que, por causa da desassistência, elas ganham as ruas em busca de uma forma de vida. Ganhar as ruas em busca de uma forma de vida, cair nas malhas da prostituição, tudo isso são a consequência da desassistência. Então, não são saídas. O texto não diz que a prostituição e trabalho são as saídas que elas têm para a necessidade de ganhar a vida.
Isso aqui é extrapolação. Elas caem nas ruas em busca de uma forma de vida, caindo nas margens da prostituição. É uma forma de vida e não de necessidade de ganhar a vida. Não é a saída que ela encontra para ganhar a vida. No texto, segundo o texto, o argumento dela, a prostituição e o trabalho infantil, é por causa da desassistência. Não são saídas que elas caem nas margens da prostituição e do trabalho por causa do desamparo doméstico. Então, isso aqui na B extrapola. E na A é a inversão da relação de causa e consequência. Tranquilo? Então, esses são os comentários aí que eu acho pertinentes em relação a essa questão. Texto 2. Moradores fundam escola para seus filhos. Então, vamos lá. Ao invés de esperar por investimentos públicos que garantam escolas próximas às suas casas, moradores do Jardim Souza Ramos, Guaianazes, Zona Leste, São Paulo, resolveram fundar eles mesmos uma escola para seus filhos. A cooperativa de ensino surgida dessa iniciativa tem hoje 2 anos e atendeu no ano passado 68 alunos em idade pré-escolar. Em 97, o número de vagas deve saltar para 120. A maioria dos cooperativistas é humilde e mora em um conjunto habitacional próximo. Para cada criança matriculada por meio período, as famílias pagam R$ 23 mensais. No preço estão incluídos café da manhã ou lanche e merenda. No dia em que a reportagem visitou a escola, as crianças almoçavam macarrão com carne e molho de tomate. Eu pagava R$ 33 para o ônibus levar meu filho até a creche da prefeitura mais próxima, que fica a uns 5 quilômetros daqui e nunca tem vaga, diz a mãe de um aluno. A cooperativa funciona no prédio da Associação de Moradores do Bairro e tem hoje, além de uma coordenadora, 2 outros professores contratados. Infere-se, olha a palavra aí, infere-se do primeiro parágrafo do texto o quê? Mais uma vez, na inferência, quando é uma questão realmente de inferência, eu não teria a resposta diretamente no texto, mas vou reunir dados para chegar a uma conclusão, certo? Então, vamos lá. Infere-se do primeiro parágrafo. Então, leiam primeiro as opções para a gente voltar ao texto. Vamos lá? Primeiro parágrafo. Ao invés de esperar por investimentos públicos que garantam escolas próximas às suas casas, moradores do Jardim Souza Ramos resolveram fundar eles mesmos uma escola para seus filhos. Então, qual é a inferência que nós podemos tirar desse primeiro parágrafo? Os governos devem deixar a iniciativa de criar escola nas mãos dos moradores? Não é isso, né? Agora, uma das qualidades das escolas é que elas estejam próximas à residência dos alunos. É uma? Garantir escolas próximas às suas casas. Então, aí sim, eles fundaram que era para terem os filhos mais próximos, não haver deslocamento. Então, posso inferir que uma qualidade das escolas é que elas estejam próximas à residência dos alunos. Letra B. É isso, tranquilo. Tá? Investimentos destinarem-se a ajudar a população na criação de escolas, não é essa inferência do primeiro parágrafo, é isso? Se elas são melhores do que as outras, também não é essa a finalidade. É a questão de, no texto, eles fundaram porque eles cansaram de esperar lá, né, aquelas promessas, né, e eles resolveram fundar uma escola para ter os filhos próximos, certo? Letra B, sem problema. Inferência. Olha aí, na estruturação do texto, as palavras da mãe servem para, olha aí, minha gente, vamos lá, na estruturação do texto. Vamos sempre a palavra-chave do enunciado para não se deixar levar
abandonar o enunciado, a palavra-chave do enunciado que se quer realmente e se deixar levar por uma das opções. Na estruturação do texto, as palavras da mãe servem para quê? Olhem primeiro as opções. Vamos lá agora? Onde é que aparece isso aqui? Aqui, não é isso? Ó. No preço estão incluídos, certo? No preço estão incluídos café da manhã ou lanche e merenda. No dia em que a reportagem visitou a escola, as crianças almoçavam macarrão com carne e molho de tomate. Bom, criança almoçar macarrão com carne e molho de tomate em uma escola fundada pelos moradores é um avanço. Ou seja, é algo positivo. Agora vem lá, as palavras da mãe. Isso? Aspas. Eu pagava R$33 para o ônibus levar meu filho até a creche da prefeitura mais próxima, que fica a uns 5 quilômetros daqui e nunca tem vaga, diz a mãe de um aluno. Então vamos lá. As palavras da mãe estão aqui. Na estruturação do texto, lógico que eu não posso pegar, de novo, posso pegar as palavras da mãe isoladamente. Na estruturação do texto, apareceu aqui com que finalidade, minha gente? E aí? Letra? Quem acertou marcou letra C. E quem errou marcou letra E. Então, na letra C, nós teríamos a resposta que satisfaz. Na estruturação, as palavras da mãe servem para dar credibilidade à reportagem, minha gente. Olha o que se diz aqui antes. No preço estão incluídos café da manhã, lanche e merenda. Num dia em que a reportagem visitou a escola, as crianças almoçavam macarrão com carne com carne e molho de tomate. Eu pagava R$33 para o ônibus levar meu filho até a creche da prefeitura mais próxima, que fica a uns 5 quilômetros daqui. E aí, esse trechozinho nunca tem vaga, é uma informação acessória, minha gente. Então, a gente, às vezes, se deixa levar exatamente por uma informação acessória, que é o que ele faz aqui na letra E. Criticar a falta de iniciativa dos governos. Minha gente, as palavras da mãe não têm essa finalidade. No final há uma crítica lá, sim, mas não é essa a finalidade. Na estruturação, a reportagem vai lá e constata o seguinte: poxa, olha só, uma escola fundada por moradores, olha o que está acontecendo. Almoçando macarrão com molho de tomate, enfim. Poxa, de novo, é um ponto positivo. Ele vai lá, pega o depoimento de uma mãe para corroborar, concordam? Para confirmar o que a reportagem constatou, presenciou. Então, de novo, na estruturação, vem lá a reportagem, constata isso e vem com o depoimento de uma mãe para ir ao encontro do que a reportagem constatou. É entendido? Então, na estruturação é para corroborar, confirmar o que a reportagem constatou. E essa questão da criticar a falta de iniciativa dos governos, né, é uma informação acessória. A finalidade na estruturação não é para criticar nada. Na estruturação é só para confirmar o que a reportagem constatou. Ok? Então, um ótimo exemplo do que é informação essencial, o que é informação acessória aí nas opções. Entendido? Olha aí. O texto 2, por sua estrutura e conteúdo, é mais propriamente classificado como o quê? Acho que a questão é tranquila, né? Ao invés de esperar por investimentos, né, eles fundaram a escola, a cooperativa de ensino surgiu dessa iniciativa tem uns 2 anos, atendeu a 68 alunos, idade pré-escolar, enfim. A maioria dos cooperativistas é humilde, mora em conjunto habitacional, vem lá com o que a reportagem constata, funciona no prédio da associação, ou seja, a finalidade é apenas a de quê? Informar. É ou não é? Texto informativo. Mostrar ao leitor o que, por exemplo, ele desconhece sobre, né, o que aconteceu, a inauguração da escola, a fundação da escola, enfim. Então, simplesmente
informar, trazer conhecimento que o leitor desconhece. É entendido? Informativo.